Deus. Nós estamos em uma série de mensagens que se chama O Manifesto. E o que é que nós queremos manifestar ao mundo? Nós queremos externar a nossa cultura de igreja. Você que está nos visitando pela primeira vez, precisa entender que muito mais do que aquilo que você pode produzir, nós queremos que você saiba que estamos aqui para investir naquilo que Deus te criou para ser. Eu acredito muito que Deus nos dotou de capacidades, de qualidades, de predicados que são singulares, que são individuais. E o encargo do meu coração é ser uma ferramenta nas mãos de Deus para que tudo quanto Deus te entregou possa se tornar prático. Para que você possa cumprir o propósito profético, o propósito existencial de Deus para você. Amém? Eu gostaria de ler uma porção da palavra de Deus. O título dessa mensagem é Revestidos de Poder. E a referência, o texto base, se encontra no capítulo 1 de Atos. Nós iremos ler até o versículo 8. Então, Atos capítulo 1, leremos até o versículo 8. E a Escritura diz assim: Prólogo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Alguns estudiosos dizem que Teófilo foi um discípulo de Lucas. Esse indivíduo realmente existiu, mas outros, por sua vez, acreditam que Teófilo nada mais é do que um destinatário universal. Eu prefiro crer nessa segunda interpretação, porque Teófilo nada mais é do que a junção de duas palavras: Theos, Deus, e Philos, amigos. Então eu escrevi essa primeira carta aos amigos de Deus, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Mas, ele vira uma chave: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eu voltei de viagem hoje cedo, e o Espírito de Deus falou ao meu coração, falou: Rodrigo, existem pessoas que engavetaram alguns projetos que eu compartilhei ao coração delas. E diga-se de passagem, nós começamos o ano mais ou menos assim. Nós geramos muita expectativa, fazemos uma lista de alvos, de desejos pessoais e empenhamos encargo para que eles sejam trazidos à existência. Só que o que acontece? Com algumas pessoas, no decorrer da trajetória, no decorrer da caminhada, infelizmente elas acabam esmorecendo, elas acabam se esquecendo, elas acabam engavetando o que Deus entregou a elas. E por que eu estou falando isso? Esse é o primeiro domingo, essa é a primeira semana, vamos assim dizer, do segundo semestre. Embora ele tenha se iniciado no mês passado, é agora que nós retomamos com força e intensidade. E eu falo isso não de mim, mas eu falo da parte de Deus. Eu acredito que nesse dia, nesse culto, nessa ocasião em específico, Deus deseja virar uma chave dentro de você. Eu acredito que os projetos que Deus te entregou, que foram por sua vez engavetados, que foram deixados de lado,
eles não vão ficar só no papel. Deus vai tirar os projetos que Ele te deu do papel. Eu quero declarar no nome de Jesus que por meio disso você vai considerar esse o melhor ano da sua vida, não só por acontecimentos, mas eu acredito que Deus, Ele deseja estabelecer um memorial nas nossas vidas. O Deus que nós servimos é um Deus de marcos e de memoriais, e Ele quer fazer com que o que Ele plantou no seu coração seja trazido à existência. E o que estava rolando nesse texto aqui em específico? Os discípulos, eles estavam ansiosos acerca das coisas da vida. Você pode perceber que eles meio que fizeram uma pergunta a Jesus: será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Será que esse é o tempo em que uma chave vai virar na minha vida? E às vezes pode ser essa a sua pergunta, que às vezes entrou ano e saiu ano e as coisas não mudaram, você patinou. E Jesus, em outras palavras, responde assim: olha, meus filhos, eu quero que vocês entendam que eu não estou indiferente aos problemas do seu cotidiano. Eu não estou indiferente com relação à sua humanidade. Eu não estou indiferente com relação àquilo que é importante para você, porque o que é importante para você é importante para mim também. E por que eu falo isso? Porque existem pessoas que acreditam que o nosso Deus é um Deus de nãos, ao invés de ser um Deus de sims. A Escritura diz que Ele é o amém. Por que eu estou falando isso? Porque você observa algumas coisas na sua vida não dando certo, você fala: não, acho que é da vontade de Deus que não dê certo mesmo. Ontem eu ouvi um cara pregando e ele estava falando assim: não, a minha esposa teve câncer e eu entendi que era Deus permitindo que acontecesse para que eu pudesse aprender alguma coisa. Aí eu falei: pé de pato mangalô 3 vezes. Eu não acredito que esse é o nosso Deus. Eu acredito que o nosso Deus é um Deus de sim, Ele é o amém. E Ele não quer que nós nos tornemos seres alienados, no sentido de nós nos posicionarmos como marionetes, no sentido de nós acharmos que as questões pessoais, familiares, naturais, elas não são importantes. Eu ouso dizer que Jesus, em outras palavras, estava dizendo: eu não quero que você deixe de viver a sua vida, porque eu te projetei para vivê-la, diga-se de passagem, não de qualquer modo, mas de uma maneira extraordinária. E é por esse motivo que ele diz mais ou menos assim: não deixe de viver a sua vida, não faça na força do seu braço. Diga-se de passagem, que você abre um parênteses, o próprio profeta Zacarias, ele fala: não por força, nem por violência. Ou seja, não fique tentando fazer na força do seu braço também. Eu dei alvos, plantei sonhos, ambições do seu coração, mas entenda que não é na força do seu braço, que não é porque você merece, não porque você é bom, mas porque eu sou bom. Porque na verdade eu escrevi e determinei cada um dos seus dias. E aí Jesus proclama: não deixe de viver a sua vida, mas entenda que você vai receber poder ao descer dos céus sobre vós. E você vai ser uma testemunha, você vai ser um testemunho. Eu acredito que quando você sair pelas ruas, as pessoas vão olhar para você e vão falar: Marcos, você tem favor na sua vida, existe graça sobre você. As pessoas vão olhar para a sua família e vão dizer: família bendita do Senhor. Aleluia. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam essas testemunhas, para que vocês sustentem esse testemunho. Amém. E eu acho interessante porque eu acredito que existem, na verdade, a grande maioria das pessoas que estão aqui já tiveram uma experiência com Jesus. Diga-se de passagem, da minha experiência com Jesus, quando eu recebi revestimento de poder, eu ficava pensando: nossa, isso aqui está tão legal, isso aqui está tão bom. Ele, na verdade, não podia sair. Na verdade, eu podia permanecer nesse estado de êxtase, de euforia, full time. E eu não sei se um dia você conjecturou sobre isso,
E aí, quando eu falo desse assunto, eu me lembro de uma história. Quando já ouviram falar da Madame Jane Guyon? Madame Guyon. Ela tem um livro muito conhecido, Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo. E ela fala assim que um dia ela estava numa fome, numa sede, em querer estar sintonizada, conectada com Jesus. E ela meio que buscava Jesus como se querendo engoli-lo pelo ar. E aí o Espírito Santo falou ao coração dela: minha filha, olha para dentro de si. E aí ela achou que tinha algo a ver com entrar num estado de introspecção, de ficar se avaliando. Mas o Espírito insistiu e falou: olha para dentro de você. E aí ela conta que quando ela teve revelação e entendimento, os olhos dela se tornaram cântaros de água. E ela começou a chorar. Ela falou: eu entendi, Senhor. Eu não preciso buscar para que o Senhor venha, porque na verdade o Senhor já está aqui. Eu entendi, eu sou casa de Deus. Eu sou santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que são santuários do Espírito Santo e que o próprio Deus habita em vós. Você é casa de Deus. Você carrega a presença do Espírito Santo. Você carrega dentro de si uma chave que abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Eu acredito, eu quero usar da deixa de um pregador. Ele fala que nós estamos na época em que as pessoas estão prospectando seguidores, né? Eu quero seguidores. E existem pessoas que até compram isso para aumentar a sua audiência, aceitação, ibope. Eu falei, eu quero usar isso aqui em alguma oportunidade. Eu falei, eu não quero ter muitos seguidores, eu quero ter só 2. A graça e o favor de Deus. Eu sei que na velha aliança, no Antigo Testamento, a bondade e misericórdia. Não, mas não quero só bondade e misericórdia, eu quero graça e favor. Por onde quer que eu for. Cheguei na empresa, eu quero declarar: o favor de Deus está comigo. Peguei o avião, o favor de Deus está comigo. Vem aqui me reunir com vocês, a graça e o favor estão sobre mim. Eu estou dirigindo o carro, graça e favor estão sobre mim também. E por que eu falo? Porque quando você entende isso, coisas extraordinárias começam a acontecer. Um pastor amigo meu escreveu em um dos seus livros mais ou menos assim. E eu quero te fazer uma pergunta antes disso. Não precisa me responder, é para você refletir. Quanto você gostaria de ganhar de salário? Não precisa responder. Teve tempo para pensar? Muitos pensaram assim: olha, se eu fizer tudo bem feito, se eu investir tempo na formação superior, se eu desenvolver bem o meu networking, se eu controlar as minhas despesas de custo fixo e variável, eu consigo ganhar tanto. Quantos pensaram mais ou menos assim? Quantos não estão nem entendendo o que eu estou falando? Mas eu acredito que existem pessoas, e que a maioria pensou assim: ah, rapaz, se eu fizer tudo certinho vai dar certo. Mas deixa eu te dizer, ele faz uma pergunta: o que é que aconteceria com os meus filhos se eles entendessem que não tem nada a ver com eles? O que aconteceria com os meus filhos se eles entendessem que foram projetados para viver uma vida que não tem limites? Você já parou para pensar se não existissem limites financeiros? Você já parou para pensar se não existissem limites para o seu desenvolvimento racional? Você já parou para pensar se não existissem limites para os projetos que você tem para fazer, que você tem no seu coração? Pois bem, eu quero te dizer, Deus nos projetou para viver uma vida sem limites. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, Deus te criou para viver uma vida sem limites. Receber poder nada mais é do que ser desbloqueado, liberado para viver uma vida extraordinária, para viver uma vida sem limites. E o primeiro ponto é esse: que nós recebemos poder, dínamos de Deus. Dínamos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas Deus tinha um projeto. Qual era o projeto de Deus? O projeto de Deus é a igreja. Mas para que essa igreja, que não tem nada a ver com o local que nós nos reunimos, pudesse cumprir plenamente o propósito de Deus, 2 coisas precisavam acontecer. Diga-se de passagem, eu e você somos igreja, eu e você somos casa de Deus. A igreja nada mais é do que o santuário onde Deus habita. E eu
ainda pouco citei que Deus habita dentro de nós. Quais eram as duas condições para que essa igreja fosse edificada? Em primeiro lugar, ela precisaria receber o Espírito como fôlego de vida. Ela precisava ter uma experiência chamada novo nascimento. Quantos de vocês que aqui estão nasceram de novo? Tenha certeza que nasceram de novo. Olha Deus, se você não tem a certeza que nasceu de novo, nós vamos orar no final. Você vai ter essa experiência de novo nascimento. Eu sei que em muitos lugares as pessoas pregam mais ou menos assim: olha, eu quero orar para que as pessoas aceitem a Jesus. Não, mas na Bíblia não fala sobre aceitar Jesus. A Bíblia fala sobre pessoas nascerem de novo. Então se você não nasceu de novo, eu quero te dizer que nessa noite você vai ter a oportunidade de ter uma experiência chamada novo nascimento. E aí o que acontece? Em João capítulo 20, Jesus sopra sobre os discípulos e eles nascem de novo, e eles têm uma experiência de regeneração, de novo nascimento. Essa era a primeira condição. Mas a segunda condição era a seguinte: que eles fossem revestidos de poder, revestidos de dínamos. E a Bíblia fala, não nesse texto que eu li, esse daqui é só o anúncio, mas em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, eles ouviram do céu um som como de um vento impetuoso. E apareceram repartidas sobre eles línguas como de fogo. E a Bíblia fala que todos, diga todos, todos foram cheios do Espírito Santo. Nós estamos reunidos no mesmo lugar. Se você não teve a experiência de ser revestido com poder, eu quero te dizer que hoje vai acontecer. E por que eu falo isso? Porque eu acredito, isso é importante por qual motivo? Que antes de Deus fazer algo através de você, Ele quer fazer algo no seu interior. Ele quer fazer algo em você. Em Lucas, no capítulo 24, aqui nos primeiros versículos de Atos, Jesus fala: olha, não saiam de Jerusalém, não vão embora, porque eu vou colocar algo dentro de vocês que é poderoso, que é extraordinário. E depois de algo extraordinário acontecer dentro de vocês, eu quero fazer algo através de vocês. Aí vocês, depois de terem essa experiência, vão poder andar por toda parte, fazendo bem a todos, curando os que são enfermos ou oprimidos pelo diabo. Aí vocês vão chegar no trabalho e às vezes seu chefe vai te fazer uma pergunta, naturalmente você não tem capacidade para responder, mas o Espírito vai colocar a palavra na sua boca. Aí você vai chegar para fazer a prova da faculdade, mano, e você não vai saber todos os ossos do corpo humano, mas o Espírito Santo, da promessa de Deus, vai te lembrar de todas as coisas que Ele falou. Em primeiro lugar, poder para quê? Poder para quebrar paradigmas, poder para romper limites. Existem coisas na sua vida que te paralisam, e o Espírito de Deus quer romper essas cadeias. Não tem nada a ver com possessão maligna. Ele quer romper as cadeias que te limitam, que te oprimem, que te engessam. O que rolou com os apóstolos? Os apóstolos, os 11 que caminharam com Jesus, os apóstolos do Cordeiro, eles estavam entre aquele grupo de pessoas, entre aqueles 120 que foram revestidos de poder. E olha para você ver o tanto que é interessante. O desejo e a aspiração de todo judeu era se tornar um rabino. E para que eles se tornassem rabinos, eles precisavam trilhar 3 estágios: Bet Midrash, o Bet Shefer e o Bet Talmud. E o que acontecia? Se ele não trilhasse essa trajetória, ele deveria voltar para casa e aprender a profissão do pai. Deus falava, aquele cara se tornava um motivo de chacota. Falava, não passou, não deu certo, aprendeu a profissão do pai. Mas o que acontece? Jesus está passando em Mateus capítulo 4, vê 4 camaradas lá e falando, vem me segue. Vocês talvez não serviram para ser discípulos desses outros rabinos, mas eu quero te dizer que vocês para mim são de grande valor. Venham e me sigam. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Agora entenda o que aconteceu. Em Jerusalém, eles não eram aceitos como rabinos. Ou seja, eles não tinham a qualificação para que Deus pudesse fazer algo através deles. Mas eles receberam um revestimento de poder. Deus fez algo dentro deles. E aí ele fala, vem cá, Marcos. Falou, pode ser que não deu certo para eles, mas eu vou te enviar para o lugar onde não deu certo. Eu vou te enviar lá para Jerusalém. Vai e prega o evangelho e faça discípulos. Eu quero te dizer que pode ser que para o mundo não tenha dado certo,
Pode ser que para muitos você não tenha as qualificações, não tenha a aptidão necessária, mas eu acredito que quando eu e você somos revestidos de poder, Deus nos leva a romper cadeias, Deus nos leva a romper limites, Ele nos leva de novo ao lugar da vergonha e multiplica sobre nós dupla honra. Eu acredito nisso. Poder para romper limitações. Mas em segundo lugar, poder para perdoar. Quero liberar uma palavra de conhecimento aqui. Existem pessoas que não têm avançado na vida, que têm passado por problemas de depressão, de pânico. E eu falo isso não querendo te acusar, mas porque você tem tido dificuldade de perdoar pessoas. Eu não falo como clichê, mas você tem tido dificuldade de perdoar pessoas. Você tem andado pelas ruas com medo dos homens. Tem andado pelas ruas com medo de que aqueles que te ofenderam façam mais uma vez. Talvez não é o mesmo indivíduo, mas são outras pessoas. E por que eu falo isso? Porque os judeus não davam bem com os samaritanos. Os judeus eram impuros. Ou perdão, os samaritanos para um judeu eram impuros. E aí Jesus fala, olha, com o poder do Espírito Santo vocês vão ser liberados para perdoar pessoas. Vocês vão quebrar esse ranço, esse paradigma. Sabe, eu tomei uma decisão, não é porque alguém fala, não, mas eu tenho algo no meu coração. Eu não quero ter que perdoar ninguém. Em qual sentido? Não tem por que eu me ofender com ninguém. Não tem por que eu ficar guardando rancor de alguém. Se me ferir um lado da face, eu vou dar o outro. Por quê? Qual que é o motivo? Eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo fala em Romanos que ele queria que o Senhor o livrasse do corpo da morte. Eu não sei se você sabe o que é o corpo da morte, mas quando alguém cometia um assassinato, um crime, o corpo do indivíduo que foi morto era preso ao corpo do assassino. E aquele corpo do assassinado entrava em estado de decomposição, de putrefação. E o que começava a acontecer? Os vermes que comiam aquele corpo começavam a destruir o corpo do assassino. E ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Às vezes você pode estar perguntando, quem vai me livrar do corpo da morte? Como que eu vou fazer isso? Não é só te ouvir, porque eu já ouvi isso outras vezes, pessoas já falavam para mim. Mas ele fala, continua dizendo, mas graças a Deus, porque em Cristo Jesus eu sou sempre levado ao triunfo. Eu quero declarar aqui em Jesus Cristo, não eu, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, eu quero declarar que você vai ser liberto da mágoa, liberto do ressentimento, porque o poder de Deus vai te revestir nessa noite. Então, em primeiro lugar, nós vamos receber poder. Mas em segundo lugar, eu te faço uma pergunta: você quer viver pregando ou pregar vivendo? Você quer viver pregando ou pregar vivendo? O apóstolo Paulo, depois de ter uma experiência com Jesus, no capítulo 9 de Atos, ele não se levanta como pregador, fala, não, agora eu sou pregador, agora eu sou pastor. Ele entra pelas portas da cidade, não como pastor, mas como uma testemunha. Ele começa a falar, olha, eu estava no caminho de Damasco, eu não sou pregador, eu só quero ser uma testemunha. Eu estava no caminho de Damasco, veio uma luz de frente a mim. Eu caí como que por terra. Eu perguntei, quem és tu, Senhor? A voz dizia, Paulo, Paulo, por que me persegues? E eu perguntava, quem és tu, Senhor? Falei, eu sou Jesus chamado Cristo. E aí ele tem uma experiência com Jesus. E depois dessa experiência com Jesus, ele se levanta e começa a falar, olha, eu era cego, eu fiquei cego, agora eu vejo. Eu tenho certeza que você tem evidência sobre o que Jesus fez na sua vida. Eu tenho certeza que as pessoas que te olham, te conheciam no passado e te veem agora e falam, rapaz, esse camarada é diferente. Eu não sei explicar, mas o brilho do rosto dele é diferente. O comportamento dele é diferente. A Escritura diz que em Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos, os seguidores do Cordeiro foram chamados de cristãos. Não foram eles que se intitularam cristãos. Eu sou cristão. E por que eu falo isso? Tem muita gente que fica nessa, eu sou crente, eu sou evangélico. Evangélico é a nomenclatura que o IBGE usa para fazer pergunta ou pesquisa de medição sobre religião. Mas a Bíblia não nos chama de evangélico, ela nos chama de cristãos, que significa pequenos cristos. Mas não somos nós que nos intitulamos, as pessoas nos veem e falam, cristão, cristão,
é um pequeno Cristo. E onde é que nós manifestamos Cristo? É quando você está dirigindo o carro e um cara te atravessa. Deixa eu contar duas experiências aqui. Uma vez, um cara que foi meu discípulo, mas antes de ser meu discípulo, ele furou o meu antigo pastor. E aí, meu antigo pastor buzinou para ele. Ele tirou o dedo para fora e falou: vai-te em paz em nome de Jesus. E aí, o ofendido parou lá do ofensor, baixou o ouvido e falou: meu irmão, graça e paz. Graça e paz. Agora eu não sei quanto a você, só dizer eu fico com a cara lá no chão, né? Mas em contrapartida eu conheço um outro pastor. Um dia ele e a esposa dele estavam conversando, e a esposa dele perguntou: por que você deixa todo mundo furar na sua frente? Todos os carros passarem na sua frente. Ele virou e falou: não são carros, são pessoas. Cristão é na hora que você está fazendo a prova, é na hora que alguém te entrega um troco errado, é na hora que você vê o pobre e o necessitado, ao invés de falar vai embora, você fala: não, vem cá, deixa eu orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Cristão é na hora que você ama o que te critica e você abençoa o que te persegue. Cristão é na hora que, sem necessitar, você se prontifica a ajudar, a cooperar. Isso é ser um cristão. Isso é ser uma testemunha. Não para nós batermos no peito e falarmos assim: eu sou bom. Não para nós apresentarmos os nossos anéis de imperador e falar: beija o anel. Não, é cristão. A Bíblia fala: por esse motivo Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. Ser cristão é seguir os passos de Jesus. É muito mais do que professar uma religião, é seguir os passos de Jesus. Tem um amigo meu que ele trabalhou em uma empresa de transporte de valores, e como era algo bastante sério, eles meio que nem conversavam com os outros indivíduos que trabalhavam na mesma empresa, na cabine ao lado, porque poderia se pensar que eles estavam tramando algo. E aí esse camarada um dia decidiu sair do emprego para começar um ministério. Hoje ele é pastor. E aí ele falou: não posso sair desse emprego sem pregar para o cara que está do meu lado. A gente trabalhou tanto tempo um do lado do outro, quando eu vou embora e perco a oportunidade de pregar para ele. E aí, no último dia de trabalho, ele virou e foi pregar. E aí o camarada que estava ouvindo a mensagem falou: não precisa falar, eu já sei. Você sacou? Alguém falou: não, as suas atitudes são diferentes, o seu comportamento é diferente. Cristão. Eu acho interessante que quando os apóstolos foram revestidos de poder, veio uma característica. Eles, depois de serem revestidos de poder, eles começaram a falar a própria língua materna, Fabiano. Por que eu digo isso? Porque tem muito crente que insiste em falar o evangeliquez. Você está lá na faculdade, o povo pega e você fala: está amarrado em nome de Jesus, vai arder no mármore do inferno. Você não consegue nem socializar, ao invés de atrair, você repele pessoas. E a gente começa a falar algo que se chama evangeliquez. Mas interessante, depois de serem revestidos de poder, eles começaram a falar como o povo falava. Não quer dizer que eles se comportavam como o povo se comportava. Eles eram acessíveis ao mundo. Eles amavam o mundo, eles não repeliam o mundo. Um grande homem de Deus, ele diz o seguinte: que uma igreja que vai se tornar relevante, que vai tocar as próximas gerações, é uma igreja que entende como Deus fala e traduz ao ponto de que o povo, as multidões entendam. Eu ouço dos céus e comunico à terra. É de um abraço que você precisa, é um abraço que eu vou te dar. Sabe? Que se compadece da humanidade do indivíduo. Eu falei domingo passado, tem gente, diga-se passado, que é de alta manutenção, todo dia dá trabalho, mas o cristão ele é diferente. Mas um pouco mais adiante, em primeiro lugar, você vai ser uma testemunha. Em segundo lugar, o significado da palavra testemunha significa mártir.
E o mártir é aquele que morre em prol de uma causa, das suas convicções. E qual é o problema de algumas pessoas? Algumas pessoas têm medo dos homens. Esse medo dos homens se chama reputação. O que eles vão pensar de mim? Eu me lembro quando eu tive uma experiência com Jesus, tocava uma música assim, falava, não importa o que vão pensar de mim, que é dessa época, eu quero ter. Sabe? Você vê, nem passa. Começa a falar algumas coisas, esses dias para trás, e quando eu começo a falar esses dias para trás, tem de 9, 10 anos. Quando se identifica com isso? Mas, sabe, eu não quero saber. É no sentido de que eu não me importo. Eu me importo com os outros, mas não importo no que se refere à opinião alheia. O que eles vão falar? Eu anotei 2 pontos aqui. Eu me lembro que teve uma época, eu já falei em uma outra oportunidade, que eu tinha muito dinheiro na carteira, para se ter em espécie. Aí um dia eu ouvi uma ministração, eu falei assim, eu vou dar tudo. Senti de Deus falando, dá tudo. E aí, eu vou dar tudo. Falei pro cara do lado, eu senti no meu espírito que eu tenho que dar tudo. Ele falou, quanto você tem na carteira? Eu falei, uns 4 mil reais. Ele falou, você tá doido? Eu falei, não, eu senti que dá tudo. E ele ficou pensando assim, como que você vai embora? Eu falei, não sei. Falei, eu vou dar não esperando que Deus vai me devolver, porque tem gente que acha que dizimar e ofertar é meio que investir na bolsa, né? Renda fixa ou renda variável? Fica esperando como Deus vai devolver. Falei, não, só vou dar. Isso aconteceu outras vezes comigo, eu sei que o povo não entende. Mas eu quero dizer que depois disso me senti transbordando de alegria. Eu me lembro que há uns 8 anos atrás, a gente estava num estádio, numa conferência, eu senti de Deus, ora pelo surdo. Eu falei, não, o Marcos estava comigo, foram 2 surdos naquela noite, né? Eu falei, o que o povo vai falar de mim? E se eu orar e ele não for curado? Ele falou além. Eu virei pro camarada e perguntei, você crê que Jesus pode te curar? Ele falou, não. Eu falei, lascou, vou embora. E aí, quando eu vi que virei as fotos, ele falou, vai lá e ora. Eu falei, Jesus. Eu fiquei pensando, vou levar ele lá no banheiro, assim. Um monte de gente, eu falei, você não crê que Jesus vai te curar? Ele falou, não. Eu falei, então não precisa crer não, só concorda com minha fé. Tira esse aparelho, Jesus vai te curar. O povo ficava olhando e dentro de mim era eu e aquele povo e eu. Cara surdo, eu falei, não dá pra ser dor de cabeça, não. Coloquei os dedos no ouvido do cara, eu falei assim, espírito surdo, sai dele agora. Aí o cara tremeu, eu falei, rapaz, ele vai ouvir 2 vezes mais do que eu. Fui pra trás do cara, falei, você tá me ouvindo? Ele começou a chorar, eu falei, me lasquei com a vida. Já não acreditava, piorou. Você está me ouvindo? Ele falou, desde a primeira vez você me chamou. Não é que eles vão pensar. Eu sou uma testemunha. Esses caras deram certo, mas pode ser que não dê certo. Mas no dia que não der certo, permaneça da mesma maneira. Eu sou uma testemunha. Eu sou uma testemunha. Sabe, nós estamos construindo uma história com Deus. Nós não estamos aqui para constar, nós estamos construindo. Pode não parecer, mas nós estamos construindo a história. Nós estamos construindo o futuro. O amanhã ele acontece de modo inevitável, mas o futuro ele é provocado. Nós estamos aqui dia após dia colocando tijolo após tijolo. Pode parecer amadorismo, pode parecer brincadeira de criança. Olha, eu quero te dizer algo, eu não estou querendo dar recado para ninguém, mas eu acredito, nós estamos construindo uma plataforma para os nossos filhos. Deus nos deu uma equipe maravilhosa, eu acredito que eles, todos esses que têm o chamado ministerial, eles vão ser ordenados ao Ministério da Palavra. Nós vamos levantar fotógrafos, publicitários, engenheiros, empresários, artistas plásticos, mas dentistas, odontólogos, tudo. Mas deixa eu dizer algo. Isso aqui nós não estamos fazendo para nós estamos construindo para os nossos filhos. É quando eles chegarem, quando eles estiverem aqui, eles carregarem essas verdades, nós vamos falar missão cumprida. Sabe? Qual que foi o resultado disso? A Escritura diz que no capítulo 3 de Atos, Pedro e João subiu a escadaria do templo como de costume.
E tinha lá um aleijado como de costume. Então eles estavam fazendo, estavam vivendo a vida como de costume. E aí num dado dia o camarada foi me dar uma esmola, pelo amor de Deus, me dar esmola pela caridade. E aí eles, cheios do Espírito Santo, viram para o aleijado e falam assim: olha para nós, olha para nós. Não sei se você sabe, mas nos evangelhos Jesus pediu para Jesus assim. Tá baixinho. Tá baixinho. Filipe pediu para Jesus assim: Senhor, mostre-nos o Pai, isso basta. E aí Jesus respondeu a Filipe: Filipe, você não entendeu nada. Há tanto tempo, o pessoal do louvor pode vir aqui. Há tanto tempo eu estou com vocês e até agora você não entendeu. Quem vê a mim vê o Pai. Os apóstolos revestidos de poder, porque aqui já estavam revestidos de poder, estão subindo a escadaria do templo como de costume e viram o aleijado e falam: olha para nós, porque quem vê a nós vê o Pai. Quem vê a nós vê Jesus, porque a nossa face revela Cristo, as nossas ações revelam Cristo. Eu não tenho ouro nem prata, porque não tem a ver com poder econômico. Não tem a ver com a barganha com Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho o poder do Espírito. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia fala que imediatamente aquele indivíduo foi curado. É receber poder, é receber autoridade. No capítulo 4 de Atos, a Bíblia fala que as pessoas olharam para esses apóstolos desprezados, que não haviam sido considerados aptos para exercer o ministério, e disseram assim: e ao verem a intrepidez de Pedro, sabendo que ele era um homem inculto e iletrado, ou seja, que ele não tinha passado, não tinha a formação necessária, não restavam dúvidas de que ele havia estado com Jesus. Não restavam dúvidas que ele tinha sido revestido de poder. Não restavam dúvidas que ele tinha entendido. Deixa eu dizer, você não precisa de um diploma de formação acadêmica, é bom. Você deveria fazer, eu te recomendo. Você não precisa ter poder aquisitivo, é bom. Deus quer te prosperar. Você não precisa casar, brincadeira, Deus vai te dar uma esposa. Você precisa ter estado com Jesus. E quando você está com Jesus, você põe a mão, prospera. Pode ser que não seja de verdade, mas você põe a mão, prospera. Existe uma promessa de Deus: onde você põe a mão, vai prosperar. Sabe, pode ser que você ache que não tem a mente ou a capacidade intelectual necessária, mas a Bíblia fala: você tem a mente de Cristo. Pode ser que você não se ache o cara mais bonito, e é o meu caso aqui, mas você precisa ter estado com Jesus. Casei com uma esposa maravilhosa, não tem nada a ver comigo, é porque eu havia estado com Jesus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu sei que existem pessoas com feridas emocionais aqui no que se refere a relacionamento. No final você pode me procurar, eu vou orar por você enquanto nós louvamos a Deus. Eu quero dizer, são duas mulheres. O coração de uma mulher deve estar tão escondido em Deus que o homem que quiser acessá-lo deve procurar no Senhor. O problema é que você foi entregando de bandeja, mas deixa eu dizer, o seu coração tem que estar em Deus. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Você não precisa ficar barganhando. Qual foi o resultado desse povo, Fabiano? O que aconteceu? Eles estavam vivendo a vida, fazendo o que era de costume, mas a ação deles atraiu. E por gentileza, se coloque de pé nesse ambiente. A ação deles começou a atrair a atenção do povo, ao ponto de que eles se amontoaram à volta dos discípulos. Olha aqui para mim, não se distraia. A postura dos discípulos mostrou para eles alguma coisa diferente. A Bíblia fala que quase 3.000 pessoas se envolveram para ouvir. E aí Pedro começa a pregar. E a Bíblia fala que esses quase 3.000 foram descendo as águas. E aí sabe o que aconteceu? Isso aconteceu no dia de Pentecostes. A festa do Pentecostes era uma festa que se celebrava a colheita do algodão e do trigo. Mas o povo não estava colhendo algodão e trigo também. Eles estavam colhendo almas. Eles estavam colhendo vidas. O que eu estou querendo dizer? Eu acredito
que os cristãos, revestidos de poder, com revelação desse entendimento, vivendo a sua vida, fazendo o que era de costume, que não vivem pregando apenas, mas que pregam vivendo, quando se posicionam dessa maneira, atraem a atenção do povo. E aí, além de colher as bênçãos naturais que Deus quer nos abençoar, o reflexo disso é que as pessoas olham para eles e perguntam: o que você tem? Eu não tenho correio para mim, que eu tenho, eu te dou. Então vamos batizar. E eu imagino cada um batizando. E eles começam a rir, falar: pai, meu braço está doendo, é gente demais. E eles falam assim: é Pentecostes. Só que a festa, a colheita não é da multidão nem do trigo, é das vidas, é das almas. Eu acredito que revestido de poder, nós vamos ser diferentes no trabalho, nós vamos ser diferentes na família, diferentes nos estudos. E o reflexo disso é que uma geração virá ao encontro de Jesus, se dobrará aos pés de Jesus. Se você crê nisso, erga suas mãos ao céu, erga suas mãos ao Senhor, comece a bendizer ao nome dEle. Oh,